Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, esta síncrona. Para que você possa dizer que a aula foi bem sucedida, é importante que ao final desta aula você saiba responder essas perguntas. O que é o Generics? Como utilizar classes em a interface Collection? Professor, mas Collection não estava no assunto, manipulamos listas, vetores e arrays dinâmicos em Java, certo? Então é um assunto muito importante. A gente vai precisar trabalhar muito com essas listas a partir do momento que a gente começar a acessar o banco de dados. Então vou começar a introduzir esse assunto nesta aula, vou dar só uma pincelada e ao longo das próximas aulas dessa semana a gente vai desde o início da linguagem Java. Ele começou a passar a vir na JDK desde a JDK 1.5. A JDK 1.5 ela é mais ou menos ali do início dos anos 2000, sei lá, algo em torno de versões usáveis em 94, 95. Você vê que esse recurso ele foi adicionado bem depois. Esse recurso que em Java nós chamamos de generics, ele é o mesmo recurso que em C++ é chamado de templates. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar os templates de C++ durante a disciplina de programação, mas se não, vocês vão estudar um recurso muito semelhante que é o generics do Java. Com o para vocês agora. Uma coisa que vocês já estão bem acostumados desde que estudaram em linguagem de programação é a conversão de tipos, que a gente chama de casting. Por exemplo, Java tem algumas listas no final da aula. O de list de Java é uma classe Java que implementa a estrutura de dados de lista encadeada. Em Java, a gente vai usar a estrutura de dados pronta. A gente vai usar a classe linked list, que já implementa a estrutura de dados de lista encadeada para a gente. Para quem não viu, vale a pena comentar com vocês que uma lista encadeada é uma lista com vários itens. Essa lista tem um nó cabeça que aponta para o primeiro item. Cada compartimento tem a sua informação útil e no segundo compartimento tem a referência do primeiro nó, que tem como informação útil o valor 5, e a segunda informação dele é a referência para o próximo nó da lista, que é o nó cuja informação útil é 7 e o segundo compartimento aponta para lugar nenhum, para marcar o final da lista. Detalhe que a linked list é uma de lista com duplo encadeamento. Ela tem o endereço do próximo nó e no próximo nó ela tem o endereço também do anterior. Isso significa que a linked list do Java ela tem 3 compartimentos. O primeiro tem uma referência para o nó anterior. O segundo tem a informação útil da lista, do meu item da lista. E o terceiro compartimento tem a referência para o próximo item. Esse é o primeiro conceito importante. Se vocês ainda não viram lista encadeada, já serve como introdução. Se vocês viram, entendam isso como uma breve revisão de lista encadeada. A classe lista encadeada de Java, linked list, ela implementa a interface list e ela é descrita nesse documento aqui. Eu coloquei o link para a API Java, para os documentos da API Java neste link aqui. Quem tiver curiosidade de conhecer todos os métodos de uma linked list, dou o nome da minha lista, que eu chamei de minha lista de inteiros, recebe new linked list. Então, minha lista de inteiros foi instanciada como objeto do tipo linked list. A partir desse momento, eu posso usar o método add para adicionar objetos nessa lista. O grande é colocar objetos de quaisquer tipo. Então, vejam neste exemplo aqui. Nela, o objeto da minha lista é minha lista de inteiros. Eu vou usar o método add dela e vou passar como parâmetro um objeto qualquer. Neste caso, para facilitar nosso exemplo, eu estou passando um objeto do tipo integer. Então, estou objeto integer dentro da minha lista de inteiros. Eventualmente, a uma manipulista, eu tenho alguns métodos, mas eu vou ensinar para vocês a forma mais comum, porque é a forma que a gente vai usar quando a gente for criar um for para percorrer uma lista. Para percorrer uma lista, a gente vai usar um objeto que está em toda a lista. Então, sempre que eu fizer minha lista de inteiros.iterator.next, eu estou indo invocar iterator.next, eu vou para o próximo. Já que eu estou invocando iterator.adicionar na instrução acima. Como eu já havia adiantado, numa lista encadeada do Java, eu posso colocar qualquer tipo de dado.
Então, do jeito que eu coloquei o inteiro, eu poderia colocar um cavalo ou um objeto vaca também. Por isso que é importante fazer o cast, estão acostumados a fazer desde que trabalhavam com C++. Em Java a gente também precisa fazer se a gente usar uma lista da forma que eu acabei de usar. Eu não sei se vocês pensaram sobre isso ou se tiveram a oportunidade de discutir isso enquanto estudavam a disciplina de linguagem de programação. Mas um cast, lista, ela permite que eu adicione qualquer tipo de objeto. Então, vamos supor que na instrução seguinte, logo após adicionar esse inteiro aqui, tem uma lista encadeada, é que cada nó da lista tem 3 compartimentos. O endereço do nó anterior, o endereço do nó seguinte e alguma informação útil. No caso do primeiro elemento que eu coloquei, a informação útil é um objeto do tipo inteiro. No caso do segundo elemento que eu estou colocando, a informação útil é um objeto do tipo vaca. Interessa, eu posso colocar casa na mesma lista de inteiros, poderia colocar cavalo e por aí vai. Qualquer objeto que eu criar, eu poderia colocar na mesma lista. O grande problema é que ao tentar fazer esse cast, integer x recebe integer, minha lista de inteiros.iterator.next, na segunda vez que eu for usar essa instrução, o que vai ser retornado para mim é um objeto do eu iria fazer o caching para inteiro. Isso vai dar uma exceção, vai disparar uma exceção, que é como se fosse um erro em Java, chamado class cast exception. Ele vai tentar fazer o cast para transformar a vaca em inteiro, e ele não é uma boa prática em linguagens de programação. Sempre que você puder, você deve evitar o cast. Primeiro, porque ele vai deixar seu código poluído e menos legível. Segundo, porque o Java é uma linguagem fortemente tipada. Isso significa que o Java vai verificar os tipos em tempo de compilação. E você vai conseguir descobrir erros em tempo de compilação. E é bem melhor descobrir erros em tempo de compilação do que descobrir erros em tempo de execução. Eu já falei isso algumas vezes para vocês e eu vou continuar repetindo essa tecla. Quando você identifica o erro em tempo de compilação, o seu código nem rodou. Então, você, como programador, vai lá e corrige esse erro. Quando o erro aparece em tempo de execução, provavelmente quem viu esse erro foi seu cliente. Então, isso não é uma coisa boa. E Java, por ser fortemente tipados, ele aumenta a quantidade de erros que ele é capaz de acusar em tempo de compilação. E o cast vai dificultar isso, porque se você faz cast, o cast é um erro que só vai ser percebido em tempo de execução. Então, usar cast vai tirar esse benefício do Java de ser uma linguagem fortemente tipada. Então, já que o ideal não é usar cache, qual é a alternativa? Como é que eu vou conseguir trabalhar com minha lista encadeada, por exemplo, sem que eu precise ou sem que seja necessário utilizar o caching? A lista encadeada, ela foi reimplementada utilizando a técnica do generics. Quando eu uso a lista encadeada que foi implementada utilizando a técnica do generics, ao instanciar o objeto minha lista de inteiros, tanto na declaração da lista encadeada quanto na invocação do construtor, eu preciso dizer qual vai ser o tipo que a minha lista encadeada vai aceitar. A lista encadeada que a gente trabalhou no primeiro exemplo, eu poderia colocar inteiro, vaca, cavalo, casa ou qualquer tipo de objeto dentro dela. Essa lista encadeada que eu estou dizendo exatamente o tipo, eu já estou antecipando para vocês, essa lista encadeada é uma lista encadeada genérica, ela vai ficar presa ao tipo integer. Então, quando eu crio linked list entre esse maior que e menor que, integer, minha lista de inteiros recebe new linked list de integer, essa lista, minha lista de inteiros, só aceita que eu insira nela por meio do add um objeto do tipo inteiro. Se eu fizer minha lista de inteiros .add new integer, tudo ok. Se eu fizesse minha lista de inteiros .add new vaca, esse código ele não compila. E aí o Java vai te avisar que você não pode colocar uma vaca numa lista de inteiros. Dessa forma, você já pode fazer a correção em tempo de compilação. E como essa lista é de inteiros, não há necessidade do caching. Na hora de receber o número, eu posso fazer integer x, recebe minha lista de inteiros, .iterator.next. Se eu quiser uma lista de vacas, eu vou ter que criar uma linked list de vaca, que eu vou chamar de minha lista de vacas,
recebe new linked list de vaca. Nessa lista de vaca, aí sim eu posso adicionar uma vaca. Mas se eu tentar adicionar um inteiro, vai dar erro em tempo de compilação. O Java vai me avisar que eu não posso adicionar um inteiro numa lista que é uma lista de vaca. E no momento de retirar a vaca, eu vou usar o mesmo método, minha lista de vacas.iterator.next, mas eu não preciso fazer o cast. Bem simples, é assim que a gente usa uma classe genérica. Primeiro ponto da aula é, existe uma classe que foi implementada usando generics, como é que eu uso essa classe? Está aqui, o linked list ele foi implementado utilizando generics. Você ainda não sabe como implementar uma classe genérica, mas eu estou te falando que o linked list foi implementado utilizando essa técnica do generics, que é justamente o polimorfismo paramétrico. Ele é paramétrico porque na hora de criar um objeto, ó, eu preciso passar um parâmetro, que é o tipo de objeto. A minha lista de inteiros, ela trabalha com um tipo, integer. Esse é o parâmetro. Então é assim que a gente usa uma classe que foi criada usando generics. É muito bom porque isso se tornou uma forma natural de evitar a necessidade do caching. Com isso, o nosso código vai ficar muito mais confiável. Esse é o principal benefício do generics. E além disso, a gente vai continuar tendo a possibilidade de trabalhar com uma grande variedade de tipos. A diferença é que agora a gente vai trabalhar com cada tipo de uma vez. Se eu quero uma lista, eu preciso definir de que vai ser minha lista. E aí eu vou trabalhar com um tipo por vez. Ah, professor, isso vai limitar? Se você pensar em trabalhar para o específico, você vai ter uma limitação. Mas lembre-se que desde que a gente estudou polimorfismo de inclusão, a gente trabalha para o geral. Então você vai trabalhar criando suas listas de tipos base. Se eu precisar criar uma linked list que seja um carrinho, por exemplo, um carrinho do e-commerce, eu vou criar uma linked list de produtos. Qualquer classe que extends produtos vai poder entrar na minha lista, certo? Então, por um lado, você limita e evita o caching, por outro lado, você ainda tem a possibilidade de acoplar ou usar em conjunto o polimorfismo paramétrico com o polimorfismo de inclusão. Vejam que eu vou preservar os benefícios da checagem de tipos, como eu já havia adiantado para vocês. Repito o que eu já falei em forma de pergunta. Se eu criar uma lista de inteiro, que é a minha linked list de integer, que eu chamei de minha lista de inteiros, recebe new linked list de integer. No momento que eu fizer minha lista de inteiros, .add, new vaca, tá ok, vai dar certo, vai quebrar. Pode isso, Arnaldo? O que vocês me dizem? Posso dizer para vocês que a regra é clara. Nessa lista de inteiro não são permitidas vacas, nem cavalos, nem computadores, nem casas. Somente inteiros, porque eu estou criando uma lista de inteiros. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é para você entender, pelo menos começar a entender, como é que você vai criar uma classe paramétrica, uma classe genérica, para você começar a pensar como é que aquela classe linked list foi implementada. Eu criei aqui uma classe que eu chamei de Basic Generic, então uma classe como qualquer outra, ela tem um nome como qualquer outra, só que eu batizei o nome dessa classe de Basic Generic. A diferença é que essa classe, ela recebe um parâmetro. O que está entre esse menor que e esse maior que eu chamei de A, você poderia chamar de B, você poderia chamar de Dudu, você poderia chamar de Ju, você poderia dar o nome que você quiser, é um parâmetro que vai ser passado para essa classe no momento que eu for criar objetos dela. A grande diferença é que esse parâmetro aqui, ele não vai ser um objeto, nem vai ser um tipo primitivo. Esse parâmetro aqui, que você precisa passar no momento de criação dessa classe, tem que ser um tipo. E um tipo é o quê? Um tipo é uma classe. Isso significa que você vai ter que implementar tudo nessa classe levando em consideração o tipo. Então, quando eu souber, ou quando alguém for criar uma classe do tipo Basic Generic e passar para ela alguma classe, essa classe vai definir o meu dado. Eu tenho um atributo dado do tipo A. Que tipo é A, professor? Pode ser qualquer tipo. Se eu passar como parâmetro na hora de criar um tipo Basic Generic
a classe integer, o meu dado vai ser do tipo integer. O que vier no parâmetro vai ser substituído pelo que está aqui, certo? Se vier integer, onde tiver A, vai ser substituído por integer. Se vier string, onde tiver A, vai ser substituído por string. Se vier vaca, onde tiver A, vai ser substituído por vaca. Então, o polimorfismo paramétrico, ele se baseia nisso. Você vai passar um parâmetro na hora de criar a classe e sempre onde esse parâmetro for referenciado dentro do código da classe, vai haver essa substituição. Do mesmo jeito, eu fiz aqui o meu método getDado, que retorna dado, que é do tipo A. Então, se minha classe vai ser um basic generic que vai trabalhar com integer, esse meu getDado aqui ele vai retornar um integer. Se ela vai trabalhar com string, o meu getDado vai retornar um string. E assim sucessivamente. Da mesma forma, o setDado, que não retorna nada, mas recebe um parâmetro, vai receber um parâmetro com o nome dado, que é do tipo A. Se minha classe vai trabalhar com inteiro, esse setDado vai receber um dado do tipo inteiro. Se minha classe vai trabalhar com string, esse setDado vai receber um dado do tipo string e assim por diante. Então, basicamente, é só isso que a gente precisa fazer para implementar uma classe genérica. É a gente definir o parâmetro aqui no momento de declaração da classe e aceitar que esse parâmetro vai fazer parte do nosso código. Sempre que a gente precisar referenciar alguma classe ou pensar em alguma classe que nós vamos trabalhar aqui no nosso código, nós não vamos definir nenhuma classe, nós vamos usar a classe que foi passada como parâmetro. Então, nós vamos referenciar ela por meio do nosso parâmetro, seja ele A, D, T ou o nome que vocês quiserem dar. Vejam que essa classe Basic Generic, quando eu for criar instâncias dela, é que eu vou prender ao tipo. Nesse exemplo aqui, eu criei um string, que eu chamei de data1, botei esse valor, e criei um objeto que eu chamei de BG, do tipo Basic Generic, mas presa ao tipo string. No momento que esse string foi lido aqui pelo Java e foi lido aqui pelo construtor, esse A ele passa a ser substituído por string. A partir daqui, a minha classe Basic Generic, onde eu mandar um dado, ele vai esperar um string. Vejam que eu coloquei bg.setDado data1, que é um string, e eu prendi ao tipo string, e na hora que eu usar o método getData, eu vou receber um data do tipo string também, porque meu Basic Generic está preso ao tipo string. Por outro lado, eu posso criar um outro objeto Basic Generic, que eu também chamei de BG, mas eu vou prender ao tipo integer. E vai funcionar da mesma forma. A diferença é que quando eu passar algum parâmetro ou algum dado para o método setDado, esse valor precisa ser do tipo integer. E quando eu receber algum dado pelo método getData, esse dado vai ter que ser também do tipo integer. Do jeito que funcionou para string integer, funcionaria para vaca, cavalo, computador, notebook ou qualquer outro tipo de dado que você definir na sua aplicação. Importantíssimo que vocês lembrem-se que os tipos genéricos do Java, ou seja, as classes que vocês definirem do Java, que são classes genéricas, elas não funcionam com tipo primitivo. Se eu tentar criar o objeto Basic Generic da minha classe Basic Generic e tentar passar para ele o int tipo primitivo, isso não vai funcionar, vai dar erro de compilação. Não esqueçam disso. É importante que vocês tenham cuidado quando forem trabalhar com suas classes genéricas. Teve uma das videoaulas, ou foi numa das aulas presenciais, que eu falei para vocês que, por padrão, todas as classes de Java extends de object. Eu falei isso quando eu comentei sobre o método toString, que eu disse para vocês que o método toString ele é um método definido na classe object, que ele está presente em todas as classes Java, e quando a gente cria o toString, na verdade, a gente está reescrevendo ele, a gente está fazendo uma sobrescrita, porque todas as classes Java, por padrão, estendem da classe Object. Isso significa que eu poderia criar aqui uma lista, um list de string, e eu poderia criar um list de object. O meu list de object, eu posso colocar qualquer coisa dentro dele.
Então, eu volto para um momento pré-generics, em que eu definia listas que eu poderia colocar qualquer coisa dentro delas e eu era obrigado a fazer o typecasting para poder retirar coisas da lista. Então, tenham muito cuidado com o tipo object e evitem de todas as formas criar listas presas ao tipo object. Basic Generic, que é a classe que eu mostrei para vocês, eu tenho que ter muito cuidado se eu prender ela ao tipo object, porque pelo polimorfismo de inclusão, qualquer classe que eu passar aqui com um parâmetro para o meu Basic Generic, qualquer coisa que eu trabalhar aqui dentro vai dar certo, porque todas as classes são também object, porque todas as classes estendem de objects. Então é isso, pessoal. Me despeço de vocês, desejo saúde e paz a todos e nos vemos na próxima videoaula e no nosso encontro de quinta. Um abraço para todos, boa semana.